Oi, pessoal de casa! Hoje, análise de alternativas de itens, muito importante para a nossa aula de interpretação de texto. É legal da gente se dar conta que existem algumas características dentro desses textos que podem nos ajudar muito. O título, a fonte de quem escreveu, o autor, o local onde isso foi publicado, que tipo de palavras, o campo semântico, enfim. Hoje a gente vai dar uma pensada sobre isso e se preparar forte para essas questões de interpretação de texto que sempre aparecem nas provas de português. Te liga só então, nossa primeira ideia. Compreensão de texto, o que é isso? Estabelecimento de relações entre os componentes envolvidos em dado enunciado. Assinalar a resposta correta consiste em encontrar no texto as afirmações feitas nas alternativas e vice-versa. Não entendi nada, Zambelli. A relação, essas relações entre o que a gente está encontrando no enunciado e, claro, nos elementos que compõem o nosso texto. Isso é a ideia de compreensão de texto. Interpretar, entender o que a questão está pedindo e a gente encontrar isso no texto. Claro que o ideal seria a gente ler a menina atravessou a rua e o texto, quem será que atravessou a rua? Letra A, menina, a rua, a menina. E ia ser o ideal, mas não é assim. A gente às vezes precisa compreender qual é a lógica e se assegurar de algumas características que determinados textos têm. Então, legal, vamos dar uma olhada aqui, Aqui vai ter o nosso procedimento, a gente vai criar uma rotina, a gente vai criar uma metodologia para tentar chegar o mais próximo possível do que a gente idealiza como interpretação de texto. Claro, né? Isso depende muito da nossa leitura, jornal, de uma revista, de um livro, começar a ler alguns artigos nos jornais vai nos ajudar muito numa preparação para fazer uma prova. Mas aqui eu vou te dar um guia. Como que a gente pode se preparar pensando nisso? Primeira ideia então, leitura da fonte bibliográfica. Ou seja, de onde saiu esse treco? Nasceu da onde isso? Quem é esse veículo que está publicando? Isso saiu de um livro? Isso saiu de uma revista? Isso saiu de um jornal? É isso que eu vou estar atento. Ou seja, ler a fonte já nos dá uma segurança, já nos dá um caminho por onde começar. Depois, claro, leitura do título. O título ele é o segredo, porque ali no título é que está a grande sacada do negócio. O título é o que convida o cara para ler. Então, ali a gente vai encontrar provavelmente o assunto do texto. É muito raro a gente encontrar um título que seja uma viagem, assim, que a gente até possa relacionar, mas que não venha ao encontro de apresentar o assunto para quem vai ler. Então, o título é legal da gente se dar conta. Leitura do enunciado. Como assim, Zambelli? Lê a questão, porque daqui a pouco a gente está viajando em cima do texto, aplicando tudo isso que eu vou te mostrar agora, e a pergunta é idiota. Então, às vezes, é muito melhor eu ler as perguntas antes de ler o texto. Eu sei que na hora o cara entrega aquela prova e bate o desespero, a gente, o que eu vou fazer? Mas às vezes ler as perguntas, a gente já lê o texto e as coisas começam a brotar ali na hora. Então é uma das tentativas também, a gente lê os enunciados, leitura das afirmativas, ou seja, lê a questão inteira. O 5, destaque das palavras-chave. Pessoal, uma coisa importante chamada de campo semântico. O que é campo semântico? Campo semântico é o quê? As palavras-chave, ou seja, esses sentidos que a gente vai estabelecendo, jogo, jogador, treinador, bola, lesão, goleira, ou seja, tudo que eu consigo colocar que envolva isso, né? Quando a gente aplica essa teoria do campo semântico, das palavras-chave, a gente consegue também ficar mais preso no que seria o assunto principal. Isso vai nos ajudar bastante. Depois, procurar no texto as palavras-chave destacadas e procurar. Primeiro a gente aplica essa teoria, destaca lá e depois busca isso nas alternativas. Isso pode nos garantir não viajar demais. Claro que se a prova for mais elaborada, os caras vão jogar com a relação de sinônimos. Eles vão jogar alguns sinônimos ali para a gente tentar se achar nessa relação.
mas encontrar essas palavras-chave nas alternativas já é um indício que a gente está no caminho certo. Então, na outra tela, a gente vai ver então um pequeno texto. E aí, esse texto, então, né, eu marquei aqui as palavras-chave para a gente começar a ter uma ideia. É o item 6 daquela enumeração que eu fiz antes aqui, ó. Essa enumeração, se vocês acompanharem aqui, ela vai aparecer no decorrer da nossa aula. Então agora eu vou procurar no texto as palavras-chave. Então aqui, ó, estão destacadas já. Vamos dar uma lida nesse texto. E o texto é: será a felicidade necessária? E aí, olha só o título do nosso texto. Será a felicidade necessária? Ah, o texto vai falar sobre formiga. Claro que não. Aí que está o segredo. A gente já tem a chave de que trata esse texto. Esse texto, então, vai abordar sobre, evidentemente, felicidade. A tendência, quando é uma pergunta, é o cara explicar isso no texto. Já nos ajuda, né? O cara faz a pergunta lá, nos provoca e depois ele justifica. E aí a gente já tem, então, o sentido, a essência, o assunto principal do nosso texto. Felicidade é uma palavra pesada. Alegria é leve, mas felicidade é pesada. Diante da pergunta, você é feliz? 2 fardos são lançados às costas do inquirido. O primeiro fardo é procurar uma definição para a felicidade, o que equivale a rastrear uma escala que pode ir da simples satisfação de gozar de uma boa saúde até a conquista da bem-aventurança. O segundo é examinar-se em busca de uma resposta. Então olha que legal quando a gente pergunta, mas você é feliz? E aí os concurseiros geralmente já pensam, cara, eu só vou ser feliz no dia que eu passar no concurso. Mas será que essa é a verdadeira felicidade? Claro, não estou dizendo para largar, até é verdade, tem razão, Isabela, tira as coisas e vai embora. Não é isso que eu estou falando. Mas a pergunta é legal da gente entender e a gente começar a se envolver no texto para entender o que o cara está pedindo. Que observa que felicidade é uma coisa relativa. Para algumas pessoas basta ter saúde e isso já é uma super comemoração. Outros, viver, gozar de uma vida confortável seria um momento de felicidade. E ele diz que isso é um fardo. A gente tem que jogar para uma escala. Olha que legal isso. Eu vou ter que escalonar o que vem a ser a felicidade. Cara, às vezes eu brigo um pouco com os meus amigos, mas eu consigo sair para jantar sem pensar em quanto vai dar essa conta. Eu consigo ter saúde, mas eu perdi o emprego. Ou seja, escalonar e fazer uma média. Isso é um fardo, de acordo com ele. Isso vai ser um peso, porque a gente vai ter que jogar isso na escala, né? E ele diz assim, ó, o segundo é examinar-se. Então, primeiro tu vai criar uma escala e depois tu vai ter que te jogar para dentro dessa escala e se examinar em busca dessa resposta. Isso é o primeiro parágrafo do nosso texto. Vamos ver o que fala o segundo agora. Ele diz assim, ó, nesse processo, depara-se com armadilhas. Então, ó, armadilhas eu destaquei. Caso se tenha ganhado um aumento no emprego no dia anterior, o mundo parecerá mais belo e justo. Caso se esteja com dor de dente, parecerá feio e perverso. Mas a dor de dente vai passar. Assim como a euforia do aumento do salário, e se há algo imprescindível na dificuldade da conceituação da felicidade, é o caráter de permanência. Isso é muito legal da gente pensar. Observa que como é difícil a gente classificar a felicidade, porque a felicidade depende do que a gente está vivendo, né? Você passou no concurso e tu feito! Agora eu sou o cara mais feliz da vida, agora eu sou funcionário público, eu tenho salário fixo, que felicidade! Agora a gente vai lá e pergunta para o cara que está no serviço público há 15 anos, pergunta para ele se a felicidade é trabalhar no serviço público. Ele vai dizer, cara, minha felicidade é eu poder fazer a minha natação. Ah, minha felicidade é meus filhos estudarem uma escola boa. Ah, minha felicidade é eu conseguir vencer essa doença por essa doença que eu estou passando. Ou seja, relativiza. E aí é que está o segredo da pergunta. Porque é exatamente o caráter de permanência. Nem tudo ficará para sempre ruim e nem tudo ficará para sempre bom. Teoria do isso também vai passar. Tudo passa, né? E aí ele diz assim, ó,
Uma resposta consequente exige colocar na balança a experiência passada, o estado presente e a expectativa futura. Dá trabalho e a conclusão pode não ser clara. Observa que a ideia que ele está estabelecendo é um passado, um presente e um futuro. Relativizar isso, jogar na balança isso, pode nos ajudar então a mensurar o que vem a ser essa felicidade, essa expectativa de felicidade. Legal. Aí ele joga para cá no terceiro parágrafo e diz assim, ó: os pais de hoje costumam dizer que importante é que os filhos sejam felizes, que é um debate comum, né? Que fala qualquer pai que tem uma criança lá de 2 anos, ele diz, eu espero que meu filho seja feliz. É sempre a mesma coisa. É uma tendência que se impôs ao influxo das teses libertárias dos anos 1960. É irrelevante que entrem na faculdade, que ganhem muito ou pouco dinheiro, que sejam bem-sucedidos na profissão. O que espero, eis a resposta correta, é que sejam felizes. E aí, o modismo da relação, né? Eles desconsideram tudo. Olhou para aquela criança, não interessa se ela vai ganhar muito ou pouco, se ela vai ser feliz, se ela vai ter um bom emprego, não vai ter um bom... Importa é felicidade. É padrão, né? Todo mundo idealizou isso por essa tendência. Ora, diz lá o nosso autor, felicidade é coisa grandiosa. É esperar, no mínimo, que o filho sinta prazer nas pequenas coisas da vida. Se não for suficiente, que consiga cumprir todos os desejos e ambições que venha a abrigar. Se ainda for pouco, que atinja o enlevo místico dos santos. Não dá para preencher cadernos de encargos mais cruel para a pobre da criança. Legal, isso era o nosso texto. E aí a gente vê de onde saiu. Trecho do artigo de Roberto Pompeu de Toledo, da Veja, de março de 2010, da página 142, que é a relação bibliográfica em que a gente deve tomar cuidado. Então, observa, é da Veja, então eu já tenho uma tendência. A Veja é mais de direita, é mais conservadora, a Veja tem textos mais... O Roberto Pompeu tem um texto mais trabalhado, um texto que foge de ficar falando de política, né? Ele está falando de uma questão filosófica, de uma questão de vida, de convivência. E é a partir daí, então, que começa a relação que a gente vai estabelecer. Observação da fonte bibliográfica. E ele diz assim, ó, o conhecimento prévio de quem escreveu o texto constitui-se numa estratégia de compreensão, visto que facilita a identificação da intenção textual. Vamos destacar a palavra intenção textual. Por quê? Bom, porque aquele cara que escreve não é qualquer cara, não é o Zambelli que resolveu escrever para a Veja e os caras lançaram lá para a gente ler. Não é isso. Então, quem é? Ao reconhecermos o autor do texto, Roberto Pompeu de Toledo, importante jornalista brasileiro, cuja trajetória marca pelo fato de escrever matérias especiais em importantes veículos de comunicação, bem como veículos da publicação Veja, podemos afirmar que se trata de um artigo. Então, não é qualquer Zé Mané que foi lá e escreveu esse texto. É um texto trabalhado, é um texto com uma certa carga de autoridade falando sobre o assunto, né? Ele não tem uma viagem, ele não diz uma coisa absurda sobre felicidade. Ele pondera, ele relativiza, ou seja, é um texto bem escrito. E aí, a gente tem então o segundo detalhe daquela listinha de 1 a 6, observação do título. O título pode constituir o menor resumo possível de um texto. Por meio dele, certas vezes, identificamos a ideia central do texto. É isso aí. Como eu te disse lá no início, o título é o convite para o assunto. O título é o que te diz, vai, lê sobre isso. E a gente identifica isso na largada. A palavra-chave provavelmente esteja no título. Não é sempre, mas provavelmente esteja lá. Qual era a palavra-chave do nosso título? Felicidade, que é exatamente o assunto principal do nosso texto. Sendo possível, portanto, pois, assim, descartar afirmações feitas em determinadas alternativas. O título em questão será a felicidade necessária. Somando ao fato de nomear um artigo, permite-nos inferir que o texto será uma resposta a tal questionamento. Ou seja, se isso aqui é um questionamento, se o cara fez essa provocação lá na largada,
provavelmente ele vai me responder. E ele respondeu para a gente durante o texto? Sim, ele respondeu. Que é difícil, que são 2 fardos, que a gente tem que relativizar o processo. Ou seja, ele responde isso no decorrer do texto. E aí, devido a essa pergunta é respondida. E aí evidenciará, então, o ponto de vista do autor. Quando eu termino de ler esse texto, eu sei o que o cara queria com aquilo? Sei. Ele queria o quê? Me dizer que é relativo, que depende, se eu estou com dor de dente, se eu passei no concurso, se eu tive um aumento de salário, ou seja, tudo é relativo, tudo é passageiro, certo? Na sequência, de acordo com o texto, então olha só, de acordo com o texto, devido à expressão de acordo com, podemos afirmar que se trata tão somente de compreender o texto. Olha só, ele não quer que a gente interprete, faça uma grande sacada e a partir dali comece a criar novas coisas. Ele só quer que a gente compreenda o que foi dito, compreenda a relação que foi estabelecida. E aí ele diz assim, ó, outras expressões possíveis. Segundo o texto, conforme o texto, encontra suporte no texto. Então, observa que a relação fica presa nessa palavra-chave aqui, ó, que é a palavra texto, né? Segundo é possível, conforme, são relações que vão nos convidar a ficar preso no texto. Ele está dizendo, vai para a vida, analisa de longe, me diz o que está pensando. Não, é o que está no texto. Não viaja que é o que está no texto. E aí ele diz assim, ó, sendo assim, compreensão do texto, resposta correta, paráfrase mais completa daquilo que foi afirmado. Destaca isso aqui para mim, ó. Pessoal, provavelmente nessas alternativas vai ter uma que é mais correta do que a outra. Não necessariamente ela vai ter que estar errada, mas é que a outra vai estar mais perfeita. Uma palavra pode deixar mais perfeita do que a outra, porque é preso no texto e é muito difícil da gente ter uma fuga muito grande, senão fica muito clara, a questão fica muito fácil. Então, isso é um detalhe importante. É a mais completa na paráfrase, na reescritura das ideias, das palavras. Ele diz assim, ó, paráfrase, versão de um texto geralmente mais extensa e explicativa, cujo objetivo é torná-lo mais fácil ao entendimento. Então, a paráfrase vai ser uma explicação sobre aquilo, vai ser um detalhamento, vai ser um acréscimo de informação em cima do que a gente está esperando, certo? Ainda, de acordo com o texto então, agora a gente vai ter a nossa primeira questão. A realização pessoal, que geralmente faz parte da vida humana, como o sucesso no trabalho, costuma ser percebida como sinal de plena felicidade. Olha só, quando ele faz essa afirmação, a realização pessoal que geralmente faz parte da vida humana, a realização pessoal geralmente está presente na vida humana, todo mundo se realiza nesse processo. Bom, palavras-chave, né, que a gente está marcando. Lembra que o 3 leu o enunciado. Realização pessoal, sucesso no trabalho, felicidade plena. Legal. Letra B. As atribuições sofridas podem comprometer o sentimento de felicidade, pois superam os benefícios de conquistas eventuais. Olha só, as atribuições podem comprometer o sentimento de felicidade, pois vão superar os benefícios? Até é mencionada certa relação a isso, mas lembra que ela não é assim, ó, o pior é melhor que o melhor. Então o sofrimento vai ter mais destaque, não é essa a relação. Então, tá ali, destaquei atribuições, comprometer, felicidade. Letra C, o sentimento de felicidade é relativo, porque pode vir atrelado a circunstâncias diversas da vida, ao mesmo tempo que deve apresentar constância. Olha que legal essa daqui, né? Felicidade, relativo, circunstância, constância. É exatamente uma das ideias que a gente teve que foi apresentada. Olha, a felicidade ela é relativa, ela vai ter alguns momentos que vão ser bons, outros momentos vão ser ruins, mas isso não pode ser muito rápido nesse processo. Ele tem que ser um processo que dure um certo tempo, que seja um pouco constante. Tá legal essa daí, vamos ver a outra. Letra D.
As condições da vida moderna tornam quase impossível alguma pessoa sentir-se feliz. Pessoal, é impossível ser feliz devido às rotineiras situações da vida. Ou seja, a vida é tão cruel. Cuidado! Daqui a pouco tu está sofrendo. É verdade. É verdade, eu não tenho felicidade. Calma, guri. Por quê? Porque, olha, não tá isso no texto, né? Ele não fala dessa questão da vida moderna, que é tão forte o desgaste que acaba nos prejudicando na felicidade. Então, essa ficou bem clara, assim, o erro. E muitos pais se mostram despreparados para fazer com que seus filhos planejem sua vida no sentido de que sejam realmente pessoas felizes. Cuidado, né? Os pais se mostram despreparados. Nem todos os pais se sentem despreparados, nem todos os pais se apresentam dessa forma. Então a gente tem também aqui um pouquinho de forçação, né? Um pouquinho de exagero nessa alternativa. A gente vai ficar então com a letra C. Só para confirmar, vamos de novo nela. Sentimento de felicidade é relativo? Isso é a resposta da nossa pergunta. É exatamente, é possível ser feliz? É relativo, diz lá o Toledo. É relativo. Depois, atrelado às circunstâncias diversas da vida, que ele fala da dor de dente e de aumento de salário. Depende da circunstância. Ao mesmo tempo que deve apresentar constância. Não pode ser breve o processo. Tem que ser um processo contínuo, né? A dor de dente dura um tempo, o aumento do salário vai durar um tempo, depois com o tempo é que a gente se acostuma à relação. Então é essa a ideia que a gente tem. Quando ele diz que, na letra A realização pessoal que geralmente faz parte da vida humana. Bom, é que nem todo mundo tem essa realização pessoal, já não é tão parte da vida humana, né? E aí costuma ser percebida como sinal de plena felicidade. Não só ela, existem outras possibilidades, né? Só ter saúde, inclusive ele fala isso no texto, de repente só ter saúde já é o suficiente. Na letra B, as atribuições sofridas podem comprometer o sentimento de felicidade. Sim, pois superam os benefícios de conquistas. Não, ele não fala que ficar ruim é melhor, tem mais peso da definição do que ficar bem. Então não é essa a ideia. A letra C, sim, a nossa resposta. As condições da vida moderna tornam quase impossível, eu já tinha destacado. Impossível é uma palavra muito forte. E muitos pais se mostram despreparados. A gente adjetiva também algumas palavras de uma forma mais forte e isso acaba também nos ajudando na interpretação. Legal. Vamos lá. Próximo. Convite à filosofia. Então, Marilena Chauí, e aí o texto é assim, Quando acompanhamos a história das ideias éticas, desde a antiguidade clássica até nossos dias, podemos perceber que, em seu centro, encontra-se o problema da violência e dos meios para evitá-la, diminuí-la e controlá-la. Então, lembra também que todo texto começa por uma introdução. Essa introdução já é também um indício do que vem a ser o nosso assunto principal. Então tá, aí eles assim, diferentes formações sociais e culturais instituíram conjuntos de valores éticos como padrões de conduta, de relações intersubjetivas e interpessoais, de comportamentos sociais que pudessem garantir a integridade física e psíquica de seus membros e a conservação do grupo social. Ei, Isabelle, já me perdi. Te liga. Essas diferentes formações, né, jogam com valores éticos, padrões de conduta. Ou seja, não pode bater nos coleguinhas, tem que respeitar os mais velhos. Ou seja, esses comportamentos vão evitando, de certa maneira, a violência, né? Se deixasse, o mundo seria muito mais animalesco do que já é. Aí ele diz assim, evidentemente, as várias culturas e sociedades não definiram nem definem a violência da mesma maneira, mas, ao contrário, dão-lhe conteúdos diferentes, segundo os tempos e os lugares. No entanto, malgrado as diferenças, certos aspectos da violência são percebidos da mesma maneira, formando o fundo comum contra o qual os valores éticos são erguidos. Não entendi nada, Zambelli.
Quantas vezes a gente não viu em alguns países do mundo que as pessoas são apedrejadas por roubarem? Cortam a mão de quem roubou uma galinha. E nós, da nossa cultura ocidental, a gente fica chocado e diz: que isso, velho, é um absurdo, era só uma galinha, não pode apedrejar ninguém, é feio. Bom, mas é que isso é a cultura dos caras, eles nasceram sobre essa ótica, são os valores dele. E aí a gente tem lá os Estados Unidos que vão lá na ONU, ou às vezes nem perguntam para a ONU, vão lá e metem a mão no bedelho e querem empurrar a cultura deles goela abaixo, só que os caras têm uma outra cultura. E essa diversificação é que a nossa autora está marcando, que olha, é diferente a violência, porque a violência é uma questão de local, é uma questão de cultura, e a gente tem um pano de fundo comum para analisar essa violência. E aí ele diz assim, ó, que as várias culturas não definiram nem definem a violência da mesma maneira. Esse é o segredo da nossa próxima questão. E aí ele diz assim, ó, então, julgue os itens a seguir. Conclui-se, a partir da leitura do texto, que, apesar das diferenças culturais e sociais, é por meio dos valores éticos estabelecidos em cada sociedade que se conserva o grupo social e se protegem seus membros contra a violência. Pessoal, para que serve a ética? É exatamente para essa relação, a relação de conservação. Pode ser diferente a violência lá da violência daqui, mas em qualquer cultura, os valores éticos preservam certamente os grupos, né? Essa relação ética de, roubou a galinha, então não pode. Bom, mas é que tem uma questão de ética que, de repente, para eles é mais importante do que a nossa, mas é ética de qualquer maneira. Por isso que a resposta é correta. Letra C é o nosso gabarito. Legal. Vamos lá, então. Isso está lá no segundo parágrafo. Vamos para a próxima. Depois, conclusão. Resposta correta é a mais completa. Alternativa com maior número de palavras-chave encontradas no texto. De novo, ó, palavras-chave. Optar pela alternativa mais completa quando duas parecerem corretas. É isso. Vamos ver, então, na prática. E aqui, então, centenas de cães e gatos são colocados para adoção mensalmente em Porto Alegre. Uma notícia que saiu num jornal chamado O Sul e uma notícia que não é assinada, e essa notícia vai trabalhar com a seguinte ideia. Cerca de 450 animais de estimação, entre cães e gatos, aguardam um novo dono em Porto Alegre. Trata-se do contingente de animais perdidos, abandonados ou nascidos nas ruas e entregues ao Gábia, Grupo de Apoio ao Bem-Estar Animal, e ao CCZ, Centro de Controle de Zoonose, órgão ligado à Secretaria Municipal de Saúde. Destes, cerca de 120 animais são adotados, os outros continuam na espera por um lar. Então observa uma relação de números aqui que é importante. 450 animais, ou seja, de estimação, relacionando cães e gatos, aguardam um novo dono. Trata-se desses animais perdidos, abandonados ou nascidos nas ruas. Esses órgãos são os que controlam. E cerca de 120 animais são adotados. Os outros ficam lá aguardando, então, um lar. Legal, vamos ver o que pede a questão. Depois, em Porto Alegre, cães e gatos são abandonados pelos seus donos. Cuidado, isso pode ser uma inferência do texto, mas, conforme o texto, não só os abandonados, né? A gente tem também os que nascem na rua, a gente tem também os que se perdem, então não necessariamente são só os abandonados. E aí, cuidado com isso, né? São abandonados. São, mas não são todos, né? Depois, animais de estimação, entre eles cães e gatos nascidos nas ruas, são entregues ao Gábia. De novo, está limitando, ó. Ele está falando só dos nascidos nas ruas, mas tem os abandonados também, então é uma relação diferente.
Letra C, um contingente de animais de estimação, entre eles cães e gatos, nasce nas ruas, perdem-se de seus donos ou são por eles abandonados nas ruas de Porto Alegre. Observa que esta 6, ela está repleta de palavras-chave e ela está muito mais completa, muito mais detalhista do que a letra A e que a letra B. Depois, o CCZ propicia a adoção dos animais abandonados nas ruas de Porto Alegre. Ó, ficou preso em um dos órgãos apenas, mas são 2 órgãos que organizam isso. E 120 animais de estimação são adotados mensalmente. Cuidado, ó. O que ele está dizendo ali no final do nosso texto? Que cerca de, e aqui ele diz que 120, ele marca a relação específica. Por isso que a nossa resposta fica na letra C. Certo? C de certo. Era isso então, nosso primeiro bloco dessa aula, a gente marcou então aspectos importantes, como ver qual é a fonte do texto, ver quem é o autor do texto, destacar as palavras-chave, né? Pegar a essência do texto, lembrar que na introdução o cara apresenta o assunto do texto, na conclusão pode aparecer lá então o golpe final do autor, ou seja, a justificativa pela qual ele escreveu, e é isso que a gente espera que vocês façam na hora da prova nas questões de interpretação. Essa videoaula vai ter mais um bloco falando sobre esse assunto, afinal é o grande assunto, é a forma como a gente vai em busca das nossas respostas de interpretação de texto. Conta comigo e até a próxima!